Graça e paz a todos, irmãos, amigos, você que está acompanhando essa série de estudo, tá bom? Que Deus abençoa. Hoje estaremos dando continuidade à nossa série de leitura. Nós estamos lendo o livro de Gálatas, estamos em Gálatas no capítulo 3, no versículo 23. Então, eu peço que vocês acompanhem aqui comigo na leitura e eu peço a vocês que não estão acompanhando o estudo que vocês vão na descrição do vídeo, que vocês vão no meu canal no YouTube e assim vocês assistam às aulas anteriores, porque assim irá ficar mais fácil de você ir indo compreendendo a carta em um todo, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa leitura a partir do versículo 23 do capítulo 3 do livro de Gálatas, tá bom? E assim juntos, eu e você, iremos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá bom? Então uma boa leitura a você, vamos ler a partir do versículo 23. Leia comigo. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outra palavra, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardiã. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Até aqui, meus irmãos. E olha que coisa incrível que vamos ver nesse capítulo. Preste atenção e acompanhe aqui comigo no visor e juntos, eu e você, estudando versículo por versículo, o Espírito Santo irá trazer graça para nós entendermos esse versículo. Vamos então à leitura. Olha o capítulo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Então aprendemos algo aqui profundo. A palavra de Deus diz que antes que o caminho da fé se tornasse disponível. Por quê? Porque a fé em Cristo Jesus ela foi oculta, né? Sabemos que no Antigo Testamento só havia um jeito de qualquer pessoa ser salva, que é pela fé em Deus e pela fé nas promessas que Deus tinha feito. E a fé em Cristo ela foi revelada quando Cristo veio ao mundo, as verdades a qual Cristo nos revelou que estava oculta no passado, ela foi revelada para nós na nova aliança. E a palavra diz que antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Então, até que essa fé que nos salva, que é a fé em Cristo, fosse revelada, o texto diz que antes que o caminho da fé se tornasse disponível, antes que esse caminho da fé se tornasse disponível a nós, antes que a fé em Cristo se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda. E até que período? Nós, quando o texto diz nós, ele diz
a raça humana. Então a raça humana estava sobre a custódia da lei até que o caminho da fé se tornasse disponível ao homem. Até que o caminho da fé em Cristo se tornasse disponível ao homem, o homem estava sob custódia da lei. A Bíblia diz, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até, veja bem aqui o detalhe agora, ó, até que essa fé fosse revelada. Então aprendemos que a lei ela foi a nossa guardiã, que nós fomos colocados sobre custódia da lei até o texto diz, até que essa fé fosse revelada. Até que essa fé fosse revelada. Então, a raça humana estava debaixo dessa custódia da lei. A lei, ela era o quê? Era uma guardiã. A Bíblia diz que fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Olha então o versículo 24 que Paulo ele vai abrir mais o leque da compreensão. Então o texto vai ficar mais fácil de ser compreendido. Veja no versículo 24. Em outras palavras, veja bem, em outras palavras, ou seja, falando de um modo mais claro, então ele diz, em outra palavra, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Isso é muito importante. Aqui Paulo está querendo frisar na mente dos irmãos galatenses que a lei foi nossa guardiã, que nós estávamos debaixo da tutela da lei. A lei foi a nossa guardiã até a vinda de Cristo Jesus. Então, nós estávamos debaixo do sistema da lei, debaixo daquele sistema rigoroso e rígido, com a lei como a nossa guardiã, até a vinda de Cristo. Isso é muito importante. E por quê? Porque o objetivo de Paulo aqui era tirar os irmãos galatenses do jugo da escravidão da lei imposta por homens maldosos e maliciosos, que já existia naquela época. Então Paulo ele diz, em outras palavras, a lei foi nossa guardiã até a vinda de Cristo. Olha agora, ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Então a lei ela protegeu o homem, ela colocou ali limite no homem, mostrando a sua falha, mostrando qual era a vontade de Deus. Ela colocou ali limite e mostrou para o homem aonde ele estava errando e que seria impossível o homem se tornar justo, perfeito aos olhos de Deus. Não perfeito aos olhos do homem. Aos olhos do homem, existem pessoas que têm uma boa índole, um bom caráter, uma boa maneira de viver e não é nem crente. É uma pessoa que não crê em Cristo Jesus, mas pratica boas obras, não mata, não rouba, educa bem os seus filhos, trata bem a sua esposa, mas essa fé, ela não pode salvar. Paulo ele diz, em outra palavra, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu, a lei, ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Então a lei ela nos protegeu como? Colocando limite no homem, mostrando até onde o homem poderia ir, punindo o homem quando ele praticava coisas ruins. Então a Bíblia diz que a lei, que ela nos protegeu até que por meio da fé, que fé é essa? Por meio da fé no Cristo Jesus. Então ela diz, até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Até que por meio da fé em Jesus Cristo
pudesse ser declarado justo. Isso nos ensina uma lição profunda, que agora há um meio do homem ser justo. Há um meio do homem chegar diante de Deus e Deus olhar para esse homem e bater o martelo com uma sentença. E nessa sentença Deus dizer, eu te declaro justo. Há um meio do homem ser declarado justo. O texto diz, ela nos protegeu. Ela quem? A lei nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Glória a Deus por isso, porque agora eu, por meio da fé em Cristo Jesus, posso ser declarado justo, coisa que a lei não poderia fazer por mim. Isso é incrível. Versículo 25 diz, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Olha que algo incrível. Paulo, ele traz isso. Por quê? Porque naquele período já existiam falsos profetas, que Paulo, ele chama de falsos irmãos, que estava introduzindo sorrateiramente dentro da congregação heresias. Ele dizia assim, que o homem não seria justo se ele somente cresce em Jesus Cristo, mas ele também teria que cumprir a lei mosaica, principalmente no requisito da circuncisão. Então o homem ele tinha que circuncisar para ser salvo. A fé em Cristo somente não salvava. E Paulo, ele debateu ferreiramente essa ideia. Ele debateu, não somos considerados justos por meio da obediência à lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E olha no versículo 25, olha e leia comigo. Versículo 25 diz, agora que veio o caminho da fé, que fé é essa? A fé em Cristo Jesus. Agora que Cristo foi revelado, agora que Cristo ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora está à destra do Pai, agora que o sangue de Jesus nos justificou, agora que pela fé em Cristo Jesus vocês se tornaram uma nova criatura e por meio de Cristo vocês foram aceitos por Deus. Então Paulo diz, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Isso é libertador. Não precisamos mais da lei como nosso guardião. Olha como o texto é claro. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Agora que Cristo morreu por nós e nos declarou justo, agora pela fé em Cristo, pela fé no que Cristo fez, eu acreditando nas promessas de Jesus, eu não preciso mais da lei como guardião. Então por isso que ele diz, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. E o incrível que pareça é que assim como existia homens mal intencionados naquela época, a qual Paulo escreveu a carta aos irmãos galatenses, homens que manipulavam o povo, homens que queriam colocar julgo da lei sobre o povo e tirar a liberdade que o povo tinha em Cristo Jesus, ainda existe hoje seitas, heresias, que ensina que o homem tem que viver sob o jugo da lei, que o homem tem que circuncisar, que o homem tem que guardar sábado, que o homem não pode comer certos tipos de alimento, tem que guardar dia, tem que guardar semana, tem que guardar mês. Querem colocar ainda regras em cima do povo a fim de manipular o povo, sendo que o texto é claro ao dizer que agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Aí ele diz no versículo 26, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos nós fomos declarados filho de Deus por meio da fé que temos em Cristo Jesus. Não somos salvos mais pela lei, mas sim pela graça. O justo, ele vive agora, é pela fé em Cristo Jesus.
pois todos vocês são declarados filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram, se vestiram de Cristo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homens nem mulheres, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Lembra que Deus ele tinha feito uma promessa a Abraão? Isso nós vimos nas aulinhas anteriores. Veja lá na descrição do vídeo, acompanha no canal para você estar por dentro do assunto. Havia uma promessa que Deus fez para Abraão, que por meio do descendente, não descendentes, do descendente, que é Cristo Jesus, ele iria abençoar todas as famílias de todas as nações por meio desse descendente. E o texto no versículo 29 diz: E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos. Agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Ele estava querendo dizer, irmãos galatenses, a lei ela foi dada há 430 anos depois que Deus deu a promessa a Abraão. A lei que Deus deu a Abraão não tem o poder de anular a promessa que Deus, a lei que Deus deu para Moisés, não tem o poder de anular a promessa que Deus deu para Abraão há 430 anos antes de Deus dar a lei para Moisés. A lei não tem o poder de anular essas promessas e você não pode ser salvo por essa lei. Porque se você pudesse ser salvo pela lei, Deus não daria uma promessa a Abraão há 430 anos antes de ele estabelecer a lei por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Então ele, com esse pano de fundo, ele olha para os irmãos galatenses que estavam sendo manipulados por os falsos mestres que estavam querendo que eles cumprissem a lei. E ele diz, no versículo 29, agora que pertence a Cristo, agora que vocês pertencem ao descendente de Abraão, agora que vocês pertencem a Cristo Jesus, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Agora vocês foram introduzidos, colocados, e vocês são herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. E qual foi essa promessa? Que por meio do descendente de Abraão, não descendentes, por meio do descendente de Abraão, abençoaria nações, famílias, e nós agora, por meio de Cristo Jesus, ele diz no versículo 29, agora que pertence a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus, aleluia. E assim concluímos o capítulo 3, graças a Deus. Eu peço aos irmãos que vai na descrição do vídeo, que vocês vejam o capítulo 1 inteiro, o capítulo 2 inteiro, o capítulo 3 inteiro, e vocês serão muito edificados pela palavra de Deus que dá vida. A palavra de Deus ressuscita os mortos. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja, e tudo se fez. Em João 17:17 diz, vivificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos edificar, nos dar vida, esperança, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade libertou os irmãos galatenses do jugo da manipulação de falsos líderes que enganava e manipulava as pessoas a fim de obter lucros. E existem homens assim ainda hoje, que manipulam as pessoas a fim de ganhar lucro.
mas a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus dá vida. Então aconselho os irmãos continuar com essa série de estudo, e assim eu e vocês seremos nós juntos edificados pela essa santa palavra de Deus. E assim concluímos o capítulo 4. No versículo 29, e agora que pertencemos a Cristo, somos verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele, segundo a promessa de Deus. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa promessa. E Deus, ele é fiel e ele cumprirá. Cristo voltará. Cristo pegará o seu povo. Aleluia! Deus abençoe vocês. Amém.